Fala, galerinha, então voltamos para o nosso segundo bloco e a gente retoma o nosso estatuto falando de tempo de serviço. Nessa tabelinha que eu tenho para vocês aqui, tem todas as condições que vão ser consideradas para tempo de serviço, ou seja, os afastamentos em que o servidor fica sem trabalhar e continua contando como se estivesse trabalhando. Então a gente vai ter férias, a gente vai ter casamento, a gente vai ter falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, então a gente tem licença luto, licença casamento, férias, doação de sangue um dia, júri serviços obrigatórios, exercício de outro cargo de CC, missão ou estudos no território nacional exterior autorizado, mandato eletivo, tá? Exceto para promoção por merecimento, deslocamento para nova sede, que é o nosso período de trânsito, participação em programas de treinamento, moléstia devidamente comprovada por atestado médico, assistência a filho excepcional, licenças para gestante, adotante e paternidade, tratamento de saúde, prêmio assiduidade, acidente de serviço ou profissional, concorrer a mandato eletivo estadual, federal ou municipal, para desempenho de mandato classista e para participar de cursos e congressos e similares, certo? Além disso, para realização de provas na forma do artigo 123 e realização de provas de concursos. Então, o servidor também tem licença para fazer provas de concursos. Olha que interessante. Começamos falando desses períodos de afastamento com as férias, tá? Férias é bem padrão, gente, não tem muito mistério, tá? Período de 30 dias, o gozo é de uma vez por ano. Então, a cada ano trabalhado tem direito a um período de férias de 30 dias. Esse período pode ser fracionado por até 3 períodos, mediante requerimento do servidor e aceitação da chefia. Essa alteração ela aconteceu em 2020, gente, então pode ser que seja objeto de prova, tá? Porque até 2020 a previsão era de 2 períodos somente. Mas como a gente teve a reforma trabalhista que alterou isso na CLT, o nosso estatuto ele se inspirou nisso para mudar também. E aí incluiu 3 períodos de fracionamento para as férias. Para o primeiro período aquisitivo, então, serão exigidos 12 meses de exercício. Então, a cada 12 meses, um período de férias. Não posso descontar faltas das férias, certo? E a remuneração ela é acrescida de 1/3 constitucional, como é em todos os casos. Ok? Show! Se o servidor fracionar as férias, gente, em 3 períodos, ele que vai indicar em qual período que ele vai receber. Não vai ser proporcional. Tá? Ele vai receber o total das férias em um dos 3 períodos. E aí é o servidor que indica quando que ele quer isso. A remuneração de férias vai ser paga, então, antecipadamente, junto com 1/3 legal. Durante as férias, o servidor tem todas as vantagens inerentes ao cargo, como se em exercício estivesse. Nós já vimos que ele está naquela tabelinha que conta de efetivo exercício. E o detalhe, tá? Esse aqui é o ponto específico para vocês. Servidores que trabalham com raio-x ou substâncias radioativas, gente, próximo a fontes de radiação, eles têm 40 dias de férias no ano. Tá? São 2 períodos de 20 dias consecutivos que não podem ser acumuláveis nem transferidos e nem fracionados. Então é um período de 20 dias por semestre. Tá? Não posso acumular para tirar 40, por exemplo. Não, é 20, 20. É sempre 20 dias e sempre uma vez por semestre. Tá? Fora esses casos, pode acumular férias? Pode, até o máximo de 2 períodos anuais, desde que por necessidade. Posso interromper as férias? Sim. Caso de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e superior interesse público. Nesses casos eu posso interromper as férias. Ok? Show! Segue o baile. Olha só esquematizado para vocês aqui para não esquecer nunca mais. 30 dias por ano, gozo anual em até 3 períodos, perda do direito em caso de 30 dias ou mais de faltas, certo? Operações de raio-x, o cara tem 2 períodos anuais de 20 dias, podem ser interrompidas nesses casos aqui, e máximo de 2 períodos acumuláveis como regra, exceto nesse caso do raio-x que é inacumulável. Certo? Show de bola, vamos embora. Vamos que a lei é grande. Entramos na parte de grana, de vencimento de remuneração. O que é vencimento e remuneração, professor? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente fala em vencimento, é a primeira linha do contra-cheque. É o vencimento devido para o servidor, certo? Pelo padrão fixado em lei. Então é a primeira linha do contra-cheque de vocês quando virarem servidores. Isso é o vencimento. A remuneração é o vencimento, a primeira linha somado de todas as outras. Certo? Então vou ter todas as outras vantagens pecuniárias. Vou ter as gratificações, quinquênios, enfim. Tudo que vier de apetrecho no contra-cheque é incluso na remuneração. Certo? Quando que eu posso perder a minha remuneração? Quando eu faltar ao serviço, quando eu me atrasar, certo? Desde que esse atraso ou ausência seja inferior a 60 minutos, está ok. Se for superior, eu vou ganhar a perda da remuneração também.
quando houver conversão da pena de suspensão em multa, que nós vamos ver isso lá no final, e quando ocorrer o afastamento do exercício do cargo nas hipóteses do artigo 27, que é o cara que é preso para perquirir a responsabilidade dele, que nós já vimos também. Tá? O vencimento do cargo efetivo, gente, a princípio das vantagens, ele é irredutível, certo? O que significa isso? Que ele não pode reduzir mais. Então, junto o vencimento, que é a primeira linha com as vantagens de caráter permanente, e esse valor ele não pode mais reduzir, certo? Sendo que é vedado qualquer equiparação para efeitos de remuneração de pessoal. Então, se eu passei a ganhar, sei lá, 5 mil reais, o governo do estado não pode emitir uma lei dizendo que eu vou ganhar menos. Não posso, eu só posso ir para cima, certo? O vencimento, remuneração e provento não podem ser objetos de arresto, sequestro ou penhora, salvo em casos de prestação de alimentos, pensão alimentícia. Aí ok, se não, proibido. Tá? Além do vencimento, podem ser pagas as seguintes vantagens: indenizações, avanços, gratificações adicionais e honorários e jetons. Aí tu pensa, mas que maravilha que esse é servidor do Estado, professor. Calma que está piorando. Tá? Essas vantagens, gente, elas não são incorporadas ao vencimento em atividade, excetuando-se os avanços, o adicional por tempo de serviço, a gratificação por exercício de função, a gratificação de representação e a de permanência em serviço, certo? Essas seriam incorporadas. Detalhe, essa previsão ela foi alterada. A partir de fevereiro de 2020, ela passou a não incorporar mais nada, nem na atividade e nem aos proventos dos inativos, certo? Então, ela não vale mais, a gente vai ver por que foi tirado isso fora, certo? Mas a gente vai ver isso aí. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeitos de concessão quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Salvo nos casos previstos em lei, o servidor não poderá receber a qualquer título nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos da administração direta ou indireta ou outras organizações públicas em razão do seu cargo nas quais tenha sido mandado servir. Servidores que incorporaram a gratificação por exercício de função e atividade e os servidores inativos vão ter os vencimentos e proventos revistos. Tá? Então, detalhe importante, não esquece que essas vantagens, gratificações, indenizações, etc., elas não são incorporadas mais à remuneração. Elas eram até 2020. Posterior a isso, não. Certo? Ok. Ajuda de custo, gente. A gente começa a falar das indenizações. O que é ajuda de custo? A gente tem que diferenciar a ajuda de custos das diárias, que é a principal confusão que fazem em prova. Tá? A ajuda de custo ela serve para custear as despesas de instalações do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Então é o cara que é removido por alguma razão. Ele está em Porto Alegre, ele vai para Pelotas. Então nesse cenário, nessa situação, esse cara então ele vai receber uma ajuda de custo. Tá? Além da ajuda de custo, todas as despesas de transporte do servidor e da família dele, passagens, bagagens, bem pessoais, quem vai custear é a administração. Tá? Isso não tem a ver com o valor da ajuda de custo. Eles vão custear isso à parte. Além disso, ele recebe então a ajuda de custo, que é calculado sobre a remuneração do servidor, tá, de acordo com o regulamento, sendo que o limite dela é 3 meses de remuneração. Então vai depender do caso. O setor, ou enfim, o órgão que ele trabalha vai ter um regulamento dispondo qual é o valor, sendo que o limite máximo é de 3 meses de remuneração. Quando que o cara não ganha ajuda de custo? Quando o deslocamento ocorrer a pedido dele, ou seja, eu pedi transferência para o interior, por exemplo, aí eu não ganho ajuda de custo. Quando o servidor se afastar do cargo ou reassumir ele em virtude de mandato eletivo. Nos casos de provimento originário, por exemplo, estou sendo nomeado no concurso agora, vou ser mandado para Pelotas. Eles não vão me dar ajuda de custo, né, gente? Eu que escolhi fazer o concurso. E será concedida ajuda de custo ao servidor efetivo do Estado que for nomeado para cargo em comissão ou designado para função gratificada com mudança de domicílio. Então, se eu sou servidor em Porto Alegre, me convidaram para CCC lá em Pelotas, eu recebo ajuda de custo. Aí sim. Certo? Show de bola. O servidor fica obrigado a restituir a ajuda de custo quando não se apresentar na nova sede dentro de 30 dias. Tá? Ou seja, se ele não vai fazer a mudança, ele tem que devolver o dinheiro, né, gente? Nada mais justo. Diárias, para vocês não confundirem. As diárias, ela é uma espécie de ajuda de custo, mas ela é temporária. É deslocamento temporário da sede. É um cara que trabalha em Pelotas, por exemplo, e ele vem a Porto Alegre 2 dias fazendo um curso. E volta para Pelotas, certo? Então ele sai da sede onde ele está lotado, para fazer algum curso, alguma coisa em prol da administração. Então as diárias, elas servem para quê? Para custear as despesas com alimentação e pousada. Certo? Para pagar hotel, para pagar almoço, para pagar janta.
certo? Quando que o cara não tem diárias? Casos de remoção a pedido, quando o deslocamento for uma exigência permanente do serviço. Por exemplo, o cara é motorista do tribunal. A atividade dele é decorrente disso, né, de ir para Canoas, ir para isso, ir para lá, ir para... Então, ele não tem sentido ganhar diárias, porque senão ele vai ganhar todos os dias. E quando o deslocamento for para distâncias inferiores a 50 quilômetros. Então, para que eu possa ganhar a diária, tem que ser necessário pelo menos ter 50 quilômetros de distância. Tá? Bateu 50 quilômetros, eu ganho a diária. Se não tem 50 quilômetros, eu não recebo a diária. Certo? O servidor que receber diárias e por qualquer razão não se afastar da sede, tem que devolver elas no prazo de 5 dias. Ok? Essas diárias que vão ser pagas de forma antecipada vão ser calculadas sobre o valor básico. Tá? Então também vai ter regulamento específico, mas o cálculo é sobre o valor básico. Tá? Transporte. O servidor recebe uma indenização por transporte. Tá? Então, para usar meio próprio, se usar veículo próprio, como oficial de justiça, por exemplo, ele faz entrega de mandatos, ele ganha um valor correspondente ao transporte que ele executa para fazer suas atividades. Tá? Avanços. Aqui a gente começa a complicar um pouquinho a nossa história. Por quê? O que são os avanços? Tá? Para cada triênio de efetivo exercício, ou seja, cada 3 anos, o servidor ganhava 5% de reajuste. Tá? Desde 95 nós tivemos uma alteração. Então, para cada triênio de efetivo serviço, desde então, o servidor ganhava então um aumento de 3%, que era o nome de avanço. Certo? Então, o servidor que entrou no serviço público depois de 95, ele recebia 3% a cada 3 anos. Isso eram os avanços. Porém, contudo, entretanto, nós tivemos uma emenda constitucional no ano passado, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A gente já vai falar sobre ela. Olha aqui. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Poder Judiciário não poderão ser superiores aos poderes executivos. Olha o parágrafo 3º que dizia para nós dentro da nossa Constituição. As gratificações adicionais por tempo de serviço serão asseguradas a todos os servidores estatuais. Tá, beleza. O que diz a nossa emenda, gente? Ficam extintas e não mais serão concedidas as vantagens por tempo de serviço aos militares ativos e inativos, servidores públicos civis, inclusive ocupantes de cargo em comissão, em decorrência de avanços, anuênios, triênios, quinquênios, adicionais de gratificação, vedada sua restituição, preservados os respectivos percentuais implementados no termo da legislação vigente até a entrada em vigor. Ou seja, o triênio morreu. Mas, professor, e quem ganhava? Continua ganhando. Tá? Professor, você tinha 2 anos quando entrou a emenda. Aí tem uma regrinha de transição, gente, tá? Que eu vou calcular de acordo com o tempo que tu tinha na época que fecharia 3 anos. Então, por exemplo, faltava 1 ano. Ano passado eu tinha 2 anos. Faltava 1 ano para eu ganhar mais um avanço. Certo? Então entrou em vigor a emenda. O que acontece? Congela a minha contagem de serviço aqui, para esse tipo de efeito. E lá, quando eu fosse fechar 3 anos, eu não vou ganhar 3%, eu vou ganhar 2%. Porque vai ser proporcional ao tempo que eu tinha na época da emenda. Só que eu só vou receber quando eu deveria receber no tempo original. Então essa é a regra de transição. Certo? Quem já recebia, continua recebendo. Por isso que o artigo ainda está lá. Se tu olhar na nossa lei, ele está lá integralzinho, bonitinho. Para justificar as pessoas que ainda recebem. Certo? O mesmo acontece com algumas gratificações. Tá? A gente vai ter gratificação de chefia, que é, enfim, chefia, assistência e assessoramento, que ela é incorporada integralmente ao provento quando ele tiver por mais de 5 anos. Tá? Também texto revogado, que também não é incorporado. Então, vejam, a questão envolvendo as nossas gratificações, ela foi muito avançada. Eu até vou avançar para vocês conseguirem achar aqui. Deixa eu achar. Cadê? Aqui, ó. Gratificação por adicional de tempo de serviço. Tá? Nós temos a gratificação de 15 e 25 anos. Quando fechava 15 anos, ganhava 15%. Quando fechava 25, ganhava 25%. O que acontece? A Constituição Estadual também vetou, certo? E aqui a regra é a mesma. Quem já ganhava esses 25%, esses 15%, segue ganhando eternamente. Tá? O que é o problema? Quem tinha 13 anos, por exemplo, congela a contagem e quando fechar 15, vai ganhar 13%. Vai ganhar proporcional. Essa é a regra de transição. Tá? Mas continua lá na lei o textinho integral, bonitinho, para justificar quem recebe. Certo? Vamos voltar agora para a gente ver as outras gratificações. Então a gente começa a entender quais são as gratificações que nós temos dentro da nossa lei 10.098. Além daquela que a gente já falou ali, eu dei uma antecipada para vocês, a gente fala da gratificação do exercício de função. Então, ela serve para quem exerce função de chefia, de assistência e de assessoramento. Nós tínhamos uma previsão, então, de incorporação para quem tinha 5 anos com ela ou 10 anos intercalados. Ok?
Isso foi revogado, gente. Então, hoje, é vedado a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança. Certo? Desde 2020, desde o ano passado, quando também teve a emenda constitucional. Então, o ano passado foi um ano terrível para servidores do Rio Grande do Sul, 2020. Por quê? Porque lá em 2020 nós tivemos a emenda que incrementou um monte de direitos nossos e nós tivemos também a Lei 15.450, que também tirou mais uma porrada de direitos nossos. Certo? Então, a gratificação por exercício de função, ela ainda existe, mas ela não mais é incorporada ao salário. Tá? Gratificação natalina, o famoso 13º salário. Tá? Não tem nada de especial com relação a ele. O cara recebe em dezembro, todo dia 20 de dezembro, certo? Referente a 1/12 por mês trabalhado. Então, por exemplo, se eu trabalhei maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses no ano, tá? O que acontece? Eu recebo 8/12. Eu recebo proporcional. Ok? Tá, professor, e se eu trabalhei 12 dias no mês de maio, eu conto ou não? Não. Para que eu possa contabilizar como mês cheio para fins de proporcionalidade, eu tenho que considerar frações iguais ou superiores a 15 dias. Então, se eu entrei em maio, por exemplo, no serviço público, para que eu possa contabilizar ele como mês cheio, na hora de calcular a proporção, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias em maio. Tá? O servidor exonerado, ele vai ter direito à gratificação natalina da mesma forma. Tá? Então, se eu entrei aqui em janeiro, tá? E eu saí em maio, eu vou ganhar 5 meses proporcionais de 12 meses, certo? Se eu trabalhei 15 dias em maio, aqui a regra é igual. Se eu trabalhei só até o dia 14 de maio, eu não vou contar maio, eu vou contar só de janeiro a abril, eu ganho daí 4 meses. Tá? Tranquilo? E o pagamento sempre no dia 20 de dezembro de cada exercício. Ok? Show! Aqui, gente, no material, não vou entrar no mérito, mas o material ele traz a regrinha de transição de uma regra e uma situação para vocês. Que nós tivemos desde 2016, ali, se eu não me engano, atraso no pagamento do 13º. Tá? O nosso estado quebrado do jeito que está, ele começou a atrasar o 13º. E em razão desse atraso, se incluiu na lei um percentual de ajuste para o salário. Tá? Então, uma espécie de atualização monetária para os servidores que não receberam o 13º no prazo. Uma espécie de jurinho para pagar esse atraso. E a gente teve uma regra para 2017, uma regra para 2018, uma regra para 2019 e uma regra para 2020. A tendência é que isso não aconteça mais, porque hoje, pelo menos atualizado, falando de hoje pelas notícias que nós temos, o 13º está atualizado para esse ano. Então a ideia é que isso seja uma regrinha transitória, tá? Do período que estava ali de 2017 a 2020 para quem atrasou. Gratificações por exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, gente. Então nós temos 3 tipos de adicionais. O adicional de insalubridade é aquele padrão que todo mundo conhece, que é para quem tem contato com locais insalubres ou substâncias insalubres. Dentro da insalubridade, nós temos 3 graus que podem acontecer. O grau mínimo, que dá um adicional de 10%, grau médio de 20% e o grau máximo de 40%. O que eu quero que vocês prestem atenção? Professor, isso é igual a CLT? Não. Por quê? Porque aqui ele calcula sobre o vencimento básico. Lá na CLT, eu vou calcular sobre o salário mínimo. Certo? Então, para quem trabalha em locais privados, vai lembrar que quem recebe insalubridade é sobre o salário mínimo como regra. Pode ter alguma que outra convenção que preveja o salário base, mas a regra é salário mínimo. No caso do servidor público estadual, é sempre o vencimento básico do cargo. Tá? Os adicionais, gente, eles não são cumuláveis. Então, se eu ganho insalubridade e periculosidade, eu tenho que escolher um dos dois. Tá? Eu não posso somar os dois. Eles são vinculados às condições que geram eles. O que significa isso? Que se eu sair da condição insalubre, eu não ganho mais insalubridade. Não tem nem sentido. Tá? Outro ponto, a gratificação ela não se incorpora ao salário para inatividade. Tá? Por quê? Porque ela é atrelada à atividade insalubre. Então, ela só é devida enquanto o servidor estiver ativo e nessas condições. Outro ponto importante, que a gente teve recentemente discussão no STF com relação à parte das empresas privadas. Tá? Servidora gestante ou lactante, elas são afastadas da atividade insalubre. Elas não podem trabalhar em local insalubre. Tá? Os locais de trabalho que operem com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos com controle permanente, de modo que as doses de radiação não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Certo? Lembra, esses servidores eles têm que fazer exames periódicos a cada 6 meses e eles têm férias especiais, que é de 20 dias por semestre. Então, para quem trabalha em hospital no setor de raio-x ou substância radioativa,
Isso é muito relevante. A nossa lei ela não faz previsão com relação ao adicional de periculosidade e atividade penosa, tá, gente? Por isso que eu não abordei ela aqui. Mas ela tem a previsão de que ele existe, só não fala o percentual unitário com relação a isso. Gratificação por serviço extraordinário. As famosas horas extras, tá? Não tem nada de especial com relação a isso. O servidor pode ser convocado para fazer a hora extra, mas ele tem um limite. O limite é 25% da jornada. Tá? E ele ganha para isso 50% a mais em relação à hora normal de trabalho. Então, se um cara trabalha 6 horas, ele vai poder trabalhar 25% a mais. Se ele trabalha 8, mais 25% a mais. Tá? Então, ele vai trabalhar 10 horas, se for 8, por exemplo. E se for 6, olha, vamos dividir aí 6 por 4 para ver quanto é que dá. Olha lá, uma regrinha de criança. Olha lá, 1 dá 4, que dá 2, que dá vírgula, que dá 5. 1,5. Ah, então ele pode fazer 1h30 a mais se ele trabalha 6 horas. Pode trabalhar até 7 horas e meia no máximo. Certo? Quando prestado em serviço noturno, além dos 50%, ele ganha também um adicional noturno que é 20%. Tá, gente? Então é somado as duas coisas. Ok? Gratificação por serviço noturno é a que a gente já falou ali então nas horas extras, tá? Aqui ela fala em horário separado, mas é a mesma hora que a gente fala ali antes, que trabalha entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do outro. Aqui a regrinha ela é igual ao CLT, não tem mistério. Tá? Para quem já conhece é mais fácil. Essa gratificação de tempo de serviço a gente já falou, certo? Da emenda também. Gratificação de permanência em serviço, gente. O que é isso? É quando o servidor se aposenta de forma voluntária, tá? Com proventos integrais, só que o poder público entende que é interessante que esse cara fique trabalhando. Então se paga, ele continua trabalhando e recebendo normal, e ele ganha uma gratificação de 10%. Essa gratificação, gente, já foi bem maior que isso, então era muito atrativo para o cara seguir trabalhando. Se não me engano, era de 50%. Então valia a pena tu seguir trabalhando em vez de se aposentar. Porque tu imagina, ou tu fica em casa sem fazer nada ganhando, sei lá, vamos botar um exemplo, R$1.000, tá? Tu ganha R$1.000 de salário. Ou tu fica em casa aposentado sem fazer nada ganhando 1.000, ou tu volta ganhando 1.100. Quem é que vai querer continuar trabalhando por R$100, gente? Agora, se fosse 1.500, é 50% a mais de salário, aí já faz uma boa diferença. Tá? Então, a gente tinha essa grande vantagem, mas isso foi reduzido justamente porque o incentivo é que não se permaneça trabalhando, é que tenha uma renovação dentro do serviço público. Tá? Então, a gratificação, como eu falei para vocês, ela previa 50% e ela caiu para 10%. Ok? Abono familiar, gente. O servidor ocupante de cargo efetivo e os servidores inativos vinculados ao regime de previdência social vão ter abono familiar pelos seus seguintes dependentes: filho menor de 18 anos, filho inválido ou excepcional de qualquer idade, filho estudante até 24 anos e o cônjuge inválido. Quais são os valores? 195 por dependente nos incisos 2 e 4, que é o cônjuge ou filho inválido, e R$120 nos casos de filho menor de 18 anos e filho estudante. Certo? Show. Condições para receber o abono, gente, tá? Que os dependentes vivam as suas expensas, tá? Então eles têm que ser dependentes financeiros do servidor, e a invalidez nos casos do 2 e do 4, do filho ou do cônjuge, tem que ser comprovado por uma inspeção médica por órgão do Estado. Certo? No caso de ambos os cônjuges serem servidores públicos, o direito de um não exclui do outro. Então, por exemplo, se ambos têm um filho que tem problema, que é deficiente, os dois recebem abono familiar. Então, um não afasta do outro. Detalhe, um não afasta do outro, mas se tu exerce duas funções no Estado, vamos pegar um cargo de enfermeiro, por exemplo, tá? Tu tem 2 cargos de enfermeiro dentro do Estado. Tu não vai receber 2 abonos, tu recebe um só. O abono é por pessoa, por isso que cônjuges recebem, cada um o seu, mas um que tem 2 empregos não recebe 2 vezes. Certo? Show. Aí nós temos uma previsão da emenda constitucional também, gente, que reduz, tá, e limita aos servidores de baixa renda essa questão do abono. Então tem uma discussão com relação à aplicação ou não, mas acho que não é tão relevante para o nosso concurso. É mais a título de conhecimento para vocês verem, por exemplo, que a gente tem essa limitação na nossa emenda constitucional. Então lá na nossa emenda ele fala o seguinte, ó: salário família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda. Então depende do servidor ser de baixa renda. Ah, isso não tinha essa previsão antes. Isso foi incluído agora em 2020 também na nossa super emenda 78 e ferrou com a vida dos servidores, certo? Honorários e jetons, gente. O servidor vai receber honorários quando designado para exercer fora do horário de expediente as funções de membro de banca de concurso, gerência, planejamento e execução de atividade de concurso, treinamento de pessoal,
e professor em cursos legalmente instituídos. Então, sempre que ele exerce uma dessas funções, ele recebe o que a gente chama de honorários dentro do serviço público. E o servidor, quando exerce um membro de cargo de órgão de deliberação coletivo, como algum conselho, por exemplo, ele recebe os jetons, tá? A título de representação. Então, pensa em algum conselho, algum órgão de deliberação coletivo, que o servidor esteja atuando e, pela natureza de representação, ele recebe o que a gente chama de jeton. Tá? Saímos da parte de grana, agora a gente entra na parte de concessões, algumas vantagens não pecuniárias para o nosso servidor. Então, vantagens do servidor estudante, tá? É assegurado o afastamento do servidor sem prejuízo da remuneração durante dias de provas finais do ano ou semestre letivo, para quem está no ensino superior, primeiro e segundo graus. Então, para a faculdade e escola, tá, ou colégio, o servidor, então, tem dispensa para fazer as provas finais do ano ou do semestre. E para provas em exames supletivos em habilitação em curso superior, ou seja, vestibular também tem a dispensa. Ok? O servidor tem que comprovar, gente, a data das provas, tá? E o comparecimento, senão ele vai ganhar falta. Mas ele tem essa dispensa. O servidor somente vai ser indicado para participar de cursos de especialização e capacitação técnica, sem ônus para o Estado, quando houver correlação direta e imediata. Ou seja, para o cara ganhar uma licença para fazer um curso no exterior, ele tem que comprovar que o curso que ele vai fazer vai trazer benefícios para o seu cargo, benefícios para o Estado. Então, ele tem que comprovar uma correlação entre o curso que ele quer fazer e a atividade que ele exerce para o Estado. Certo? Nesse caso, o servidor não pode ser exonerado da licença, ou em licença para tratamento de interesses particulares, salvo na hipótese de ressarcimento da despesa. Então, olha só, o servidor ele pode ter a licença, então, para frequência a cursos, seminários, congressos, encontros, etc., sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele vai fazer o curso dele, vai seguir recebendo normal, desde que o conteúdo seja relacionado. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? Tá, eu te paguei para te estudar, mas tu vai ficar aqui agora. Tá? Se tu quiser sair daqui ou pedir exoneração, tu tem que me pagar de volta o tempo que eu te devolvi. Eu não vou ficar pagando para te estudar para te me abandonar depois, porque isso foi um investimento do Estado no cara. Certo? Então, por ser um investimento do Estado, o Estado tem que ser ressarcido se esse cara sair. Ok? Assistência filho excepcional. Servidor, pai e mãe ou responsável por pessoa com deficiência física ou mental tem direito de se afastar do trabalho até 50% da carga horária. Tá? Então, ele pode trabalhar metade da sua jornada, pelo prazo de até 12 meses com laudo de perícia médica, podendo ser renovado por igual período sucessivamente. Certo? Show! Licenças, gente. Quais são as nossas licenças previstas na Lei 10.098? Para tratamento de saúde, acidente em serviço, motivo de doença em pessoa da família, a gestante, adotante e paternidade, prestação de serviço militar, para tratar de interesses particulares, para acompanhar o cônjuge, para desempenho de mandato classista, prêmio assiduidade, para concorrer a mandato público eletivo, exercício de mandato eletivo e a licença especial para fins de aposentadoria. Nós vamos falar de cada uma delas, mas eu quero destacar uma coisa para vocês, que eu já marquei no material ali, ó. Quais delas podem passar de 24 meses? Por quê? Porque a nossa regra é que as licenças têm uma limitação de 24 meses. Só tem 3 que podem passar de 24, que é para acompanhar o cônjuge, para mandato eletivo, porque os mandatos eletivos, como regra, são de 4 anos, e para desempenho de mandato classista, que também são acima de 2 anos. Então, essas 3 são as que podem passar de 24 meses. As outras, não. As outras são limitadas a 24 meses. Ok? Show! Então, licenças para os cargos em comissão, gente. Qual que o cargo em comissão pode ter? Tá? Tratamento de saúde, acidente de serviço, motivo de doença em pessoa na família, gestante, adotante e paternidade, prêmio assiduidade e a licença especial para fins de aposentadoria. Então, quando a gente fala em cargo em comissão, esse cara só tem direito a essas licenças aqui. Olha a diferença. Tá? Compara o teu material para te ver aí. O cara em cargo em comissão, ele não tem tantas licenças quanto o normal, o cargo efetivo, que é o cara concursado, e é justo que isso seja assim. Ok? Vamos lá. Licença, gente. Inspeção médica. Como é que é feita a inspeção médica quando necessário? Tanto para a família quanto para o próprio servidor. Tá? Médicos do órgão competente, para licença para saúde e motivo de doença em pessoa da família, ou uma junta oficial. O que é uma junta oficial? É quando eu tenho 3 médicos, certo? Para os demais casos. Então, um acidente de serviço, licença gestante, adotante e paternidade, prêmio assiduidade e a licença de aposentadoria, todas são por junta médica, não é por médico oficial apenas. Tá? E aí a gente começa a falar então das licenças.
Como a gente já abordou o início delas, eu vou deixar para a gente falar de cada uma delas já no próximo bloco, para a gente não quebrar no meio da aula. Certo? Então a gente se vê na próxima aí. Até mais!